Bom dia, Kita. Bom dia. Letícia, tá me ouvindo? Bom dia. Ainda bem. Esse prego aqui meio com quebradinho. Cadê? Letícia, Carol, Bárbara. Tem mais gente por aí? Deixa eu ver quantos participantes. Estamos em 5 por enquanto. Alice. Gente, então nós vamos começar com quem está, né? Porque senão a gente não dá tempo de falar tudo que eu quero falar hoje, tá? Nós hoje vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava vendo ontem, para terminar logo. Depois a gente volta para nossas aulinhas de gramática, né? E também vamos para uma de redação no meio disso. Então, hoje nós vamos continuar. Cadê? Deixa eu pegar lá no início, onde nós estávamos. Quero chegar aqui também nessas redações com problema aqui para a gente ver. Ontem nós paramos aqui, os valores semânticos dos conectivos, né? Então, por que é importante isso, gente? Porque às vezes, por exemplo, é comum a pessoa colocar lá assim no texto, nesse contexto, e que essa expressão, nesse contexto, não tem nada a ver com aquilo que você estava dizendo, não tem por que usar esse conectivo nesse contexto. Então, a gente tem que saber o sentido do conectivo, da palavra, né, para a gente não colocar uma coisa ali que não tem nada a ver. Então, as conexões se manifestam, né? Quais são as principais? Causalidade. Agora, veja bem, lembra que a gente falou que eles também valorizam, avaliam, vamos falar assim, avaliam se os seus conectivos são, se o seu repertório, desculpa, ele é mediano, ele é bom ou ele é fraco. Lembra lá nas competências, né? Quando ele fala aqui, rapidinho aqui, né? Para gente, aqui, olha, ó, tá vendo? Articula bem, o texto apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, às vezes a pessoa repete dessa forma, nesse sentido, várias vezes. Então, você vai ter um repertório pouco diversificado, tá vendo? Ó, 120 pontos, viu? Então, eles querem que o repertório de vocês seja bem diversificado, você domine os conectivos, porque se você ficar repetindo a mesma coisa, você vai perder pontos. Você tá vendo aí, né? Eles perdem mesmo, pegam ali para acabar mesmo. Então, olha, por quê? Em vez de você ficar usando porquê, você pode usar um conectivo mais formal, né? Uma vez que, visto que, já que, o aluno não será beneficiado, visto que suas notas não foram boas. Aí você vai lá, por que suas notas não foram boas? Tá vendo? É o mesmo sentido, só que é aquela coisa do dia a dia, mediana, né? Relação de condicionalidade, desde que o Brasil sairá da crise, desde que as pessoas obedeçam às normas previstas pelo Ministério da Saúde. Tá vendo? Desde que, contanto que, assim você vai diversificando. Relação de temporalidade, quando, enquanto, logo que, assim que, sempre que. Então, nós temos vários aqui, tá? Enumeração, aí até me lembrei do Murilo aqui, né? Em primeiro lugar, a princípio, de início, são elementos de enumeração que você começa geralmente nos parágrafos, né? Ontem eu até comentei com vocês, a pessoa começa assim com uma palavra que dá ideia de tempo. Não, foi realmente? Não, foi uma outra palavra que ela usou.
Então, você não deve usar essas palavrinhas. O início do parágrafo, talvez você não quer. Convém começar com ele, porque você acha que talvez não está legal, mas você pode falar. Convém lembrar, em primeiro lugar, ou a princípio, que o homem precisa mudar a sua forma de vida. Tá vendo? Ou então, a princípio, podemos observar, podemos dizer que o homem... Então, sempre usando conectivo. Finalidade, né? Para que, a fim de quê? Qual a diferença? Se você usa o para, em seguida você vai usar uma oração reduzida. O Brasil tomou medidas para acabar com o coronavírus. Então, tá, o Brasil tomou medidas para acabar. Mas eu poderia dizer, o Brasil tomou medidas para que pudesse acabar. Então, para acabar é uma reduzida. Para que pudesse acabar é uma desenvolvida. Os medicamentos estão sendo tomados a fim de melhorar o estado físico do paciente, a fim de melhorar. Aí, para que haja melhora, tá vendo? Então, você desenvolve a oração. É a mesma coisa. Se você estiver sentindo que você está usando muito que, aí você toma essas iniciativas de reduzir, que aí o que vai embora. É uma forma. Tá vendo? Ele veio para que pudesse me conhecer. Aí tem o quê? Ou ele veio para me conhecer, é a mesma ideia, e eu acabei com o quê? Porque tem um defeito muito grande no texto, que eles chamam até de queísmos, né? Porque a gente costuma colocar muito que no texto. Relação de alternância é pouco usado, né? Mas está aí, ou ora, e vai embora. Relação de conformidade, aqui eu vejo uma repetição, conforme Sócrates, conforme Platão, conforme Bauman. Não, consoante, segundo, de acordo. Tá vendo? São palavrinhas que você vai usando para não repetir, que aí você vai tendo uma variedade de conectivos e mostra que seu repertório sociocultural é bom. Adição, já falei, vamos esquecer esse E lá na tese, vamos tirar, não só a falta de não só a ineficiência das leis, como também o descaso da população, tá vendo? Não só, mas também, além de, tá vendo? Além disso, ademais, são palavrinhas que dão essa ideia de essa relação de adição. Oposição, você já sabe. Vamos parar com esse mas, né? Uma vezinha, não tem problema, vai ficar mas. Contudo, entretanto, no entanto, embora, ainda que, apesar de, por aí, né? De conclusão. Pode usar mas, que tá na redação? Pode, não tem problema nenhum se você usar Eu uma pensei vez. que não podia porque ficava muito na língua falada. Não, é um conectivo que você não pode abusar dele. Eu falo assim, se você vai usar uma vez só, por que usar o mas? Né? Se você tem outro, porém, contudo, entretanto. Mas se eu vou usar outras vezes, agora, lá em cima, né? Todo homem merece respeito. Mas não é o que se vê no dia a dia da sociedade. Para que você vai usar o mas logo de início? Use por tudo, entretanto, no entanto. Agora, ninguém vai tirar ponto de você se você usar o mas, não. Tá? Você não pode Eu abusar. sempre tento evitar o máximo. Você deve, né, mostrar que você é bom. E aí você vai diversificar logo lá em cima. Poxa, eu sou o cara, né? Aí, conclusão, peguei uma redação que estava escrito no entanto, quando na verdade era portanto, essa semana. Então, olha bem, logo, portanto, pois, por conseguinte, agora o então, aí, Murilo, esse então aqui, é que eu te falo para não usar, porque o então é conectivo de conclusão, ele é bom aluno, então será aprovado. Mas é mais em
informal. Então, vamos evitar esse então na redação, tá? E outra coisa que eu estou vendo também, você viu que eu usei um eco aqui, o então na redação. Vamos cuidar disso aí. Se você colocar duas palavras que terminam da mesma forma, que tem o mesmo final, gente, isso se chama eco. Então, vamos mudar. Ah, então na redação, tá vendo? Então e redação, terminou igual. Vamos mudar esse trem. Mas não usa na redação então, não. Relação de comparação. Mais do que, menos que, daqui você não vai. O Brasil é tão bom quanto os Estados Unidos. E aí, então a gente termina coesão sequencial. Então, sequencial é ele que faz o texto caminhar. Esses conectivos, uma das qualidades do texto é a progressão textual. Eles vão avaliar isso em vocês. A progressão textual. O que significa isso? Se seu texto está caminhando. Ei, Luana, você está aí, né, Nega? Então, se seu texto está caminhando. E quem é que faz o seu texto caminhar? É o elemento de coesão sequencial. São esses conectivos, tá bom? Agora, a referencial, o próprio nome já nos ajuda. Ele faz referência a algo que você já disse ou que vai dizer. E aí, para você não ficar repetindo, essa coesão referencial, ela acontece, ela é responsável, tá vendo? Por criar uma relação entre as palavras e expressões dentro do texto, permitindo que o leitor identifique aqueles termos a que se refere. E tem mais. A coesão referencial, ela é capaz de ser cobrada em questões, não só na redação, como em questões lá na parte de gramática, lá na parte de linguagem. Eles podem cobrar isso de vocês. Inclusive, eu até peguei 2 questões para a gente ver isso, tá? Então, um exemplo aqui. Ana Elizabeth gritou. Ela ficou apavorada, ela fica apavorada quando está sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então, ele usou o ela para retomar Ana Elizabeth e menina com o mesmo sentido, para não ficar repetindo a palavra. Isso que é coesão referencial. Agora, ela é frequente, né? Para isso faz uso de figuras de construção ou de sintaxe, e como pronomes anafóricos, catafóricos, elipses, sinônimos, os hiperônimos, os hipônimos e outros mecanismos. Vocês se lembram o que é anafórico e catafórico? Luaninha, o que você acha? Sim, a gente lembra. Lembra, né? Então, ótimo, né? Só dando a revisadinha aqui rapidinho, anafórico retoma o que já foi dito e catafórico anuncia. Então, vamos vendo os exemplos, né? Que vai ficar mais fácil. Então, exemplo de anáfora. Vai usar uma anáfora, para isso ele vai usar uma palavra sinônima. Era um manuscrito de umas 50 páginas. Cedo compreendi que essas folhas, tá vendo? Então, folhas é um elemento anafórico, porque está retomando a palavra página. E eu usei para isso uma palavra sinônima. Então, folha como sinônimo de página. Então, só, né? Folha anafórico, que retoma a página. Hiponímia, nós temos a hiperonímia e a hiponímia. A hiperonímia é o grande, e dentro dele tem o menor, que é o hipônimo. Então, por exemplo, móvel é hiperônimo. Cama é hipônimo. Então, aqui ele usou, o salão foi todo decorado com gérberas vermelhas. Gérberas é a planta. As flores foram a atração da festa. Tá vendo? Então, flores para retomar gérberas, que eu não sei nem que planta é essa. Nem me pergunto, eu não sei, talvez até conheça, mas não sei. Agora, uma outra forma, que é o que vocês usam na redação com frequência, e tem de usar mesmo, né? É a resumitiva. Então, aqui,
o sistema imunológico dos pacientes reconheceu os anticorpos do rato e o rejeitou. Então, o sistema imunológico, né, reconheceu os anticorpos do rato e rejeitou. Isso significa que eles não permanecem no sistema por tempo suficiente para se tornarem completamente eficazes. Então, isso é um termo anafórico que retomou tudo isso aqui. A segunda geração de anticorpos, por que eu coloquei essa vírgula em vermelho? Porque é um problema que eu estou vendo nas redações, é a falta de vírgula num termo explicativo, numa adjunta adverbial, ou então coloca uma só, separando o sujeito do predicado. Aí, se eu colocasse a segunda geração de anticorpos, agora em desenvolvimento, é uma tentativa, então colocasse aqui só, estaria errada, né? Porque estaria separando o sujeito do predicado. Rita, Oi. se eu tivesse colocado a segunda geração de anticorpos que está em desenvolvimento, Entre teria colocado vírgulas. isso do mesmo jeito? Claro, era uma oração adjetiva, explicativa. Certo. Certo? A segunda geração de anticorpos, agora em desenvolvimento, é uma tentativa de contornar esse problema, tá vendo? Aí, ele está fazendo isso aqui para retomar esse problema, retomar tudo que já foi dito anteriormente, através da humanização dos anticorpos. Ô, Murilo, você me perguntou aqui que você viu como seria uma forma legal para você não usar o quê? Essa daqui, ó, a segunda geração de anticorpos, agora em desenvolvimento. Se você colocasse que está em desenvolvimento, você já ia colocar o bendito do que. Então, vamos evitar esse monte de que, tá bom? Então, ó, você resume tudo. Agora, olha bem, eu vou até mostrar um exemplo de uma redação que eu corrigi ontem à noite, que a pessoa fez isso daqui, mas não tinha por que usar isso daqui. Ela não estava retomando, não tinha aquela retomada. Mas a resumitiva é isso daí, tá? Agora, catáfora, pronome, né? Ela se for. Gente, caiu uma questão desse tipo aqui no concurso, agora em janeiro, concurso de professores aqui no município. Eu sei porque uma pessoa errou e queria entrar com recurso e até me mandou a questão para analisar, mas estava certa a questão, ela que estava de bobeira. Porque a catáfora estava no título e ela achava que tinha de estar no texto, mas aqui, ó, elas se foram, é a manchete. É com pesar que, na edição passada, nos despedimos das nossas queridas capas sem manchetes. Elas nasceram há 3 anos, foram felizes, se reproduziram, cansaram, envelheceram. Morreram, coitadas. Ou melhor, nós as matamos. Veja bem, há um erro aqui de gramática. Tá? Por que isso está errado? Ana Flávia, por que está errado? Foram felizes, se reproduziram, cansaram, envelheceram. Tinha que se reproduziram-se? Muito bem. Tinha que se reproduziram-se, porque tem uma vírgula ali, né? Colocação pronominal. Então, ó, elas se foram. Elas quem? Nossas queridas capas, tá vendo? Então, o termo que ela se refere está na frente dela. Então, por isso que é catáfora. Está anunciando ainda, né? A irmã olhou e disse: João, estás com ar cansado. O é um termo catafórico, que eu ainda não sei quem é. Então, João está aqui na frente. Os nomes próprios mais utilizados na língua portuguesa são estes. João, Maria e José. Estes, termo catafórico. Se fosse João, Maria e José, esses são os nomes próprios mais usados. Então, eu usaria esses, porque estaria retomando. Estes, porque está anunciando. Tá? Tudo bem até aí? Qualquer coisa, me faz parar, tá bom? Coesão referencial por elipse, né?
Deixa eu até colocar aqui, porque agora mesmo eu vi o problema e não acertei. Então, por elipse. O que acontece? Ó, gente, vocês já sabem o que é uma elipse. É a omissão de um termo, né? Suprime-se um termo, que já foi falado, referido. Olha, o importante desse tipo de mecanismo é atentar se o termo referente pode ser identificado, porque às vezes a gente omite, mas a gente vai falar assim, é exatamente aquilo que eu vou mostrar para vocês lá na frente. A menina colocou, mas não dá para saber do que ela está falando, tá? Então, quando eu omito um termo, eu tenho que ter a certeza de que esse termo vai ser identificado. Ó, o Luiz foi à ópera, onde encontrou os amigos. Quer dizer, não precisa colocar onde na ópera encontrou os amigos. Eu já sei que aqui tem a palavra ópera. Então, não é elipse. A final da Liga dos Campeões foi muito bem disputada, ao contrário do que aconteceu na anterior. Aconteceu na Liga anterior. Claro que não precisa, né? Naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, olha só. Ana Elizabeth gritou. Fica apavorada quando está sozinha, apesar de ser calma e inteligente. Eu nem precisava colocar esse ela, nem menina. Tá vendo? Poderia ter usado uma elipse aí numa boa, que daria para a gente entender, né? Então, ó, aí nós já colocamos, né? A vida talvez fosse boa, não houvesse tanta tristeza. Houvesse tanta tristeza onde? Vamos lá? Vai, Ana Flávia. Não houvesse tanta tristeza. Que termo foi suprimido aí? É o que aqui, tá? Não entendi, não. Eu tava... Você estava lá no banheiro. Pensa que eu não sei, não? A vida talvez fosse boa, não houvesse tanta tristeza. Que termo que foi suprimido aí? Vida. Vida, então. Na sala de aula, apenas 5 ou 6 alunos. Quer dizer, foi omitido aqui o verbo haver. Então, tá vendo? Não precisa. Isso vocês têm que fazer na redação. Às vezes fica colocando a palavra lá que nem tem necessidade. Os numerais também, ó, existem 2 tipos de coesão. A primeira é referencial, a segunda sequencial. Então, a primeira coesão é referencial, a segunda aqui uma elipse aqui, ó. A primeira é referencial, a segunda sequencial. Omiti a palavra. Na verdade, quer dizer, eu já coloquei aqui, né? Mas houve uma omissão. A desigualdade social, e a redação aqui, ó, é reflexo da má distribuição de renda e da falta de ascensão social. Então, a desigualdade social é reflexo da má distribuição de renda e da falta de ascensão. A primeira pode ser combatida. Aí como, né? Já a segunda requer investimento sistemático. Olha só, a primeira é a má distribuição. A segunda, a ascensão. Viu como ele retomou o tema, retomou os argumentos sem repetir nada. E é isso que você tem que fazer. Agora, eu posso colocar a segunda vírgula aqui? Não, né? Porque senão vai ser... Ela é o sujeito. Pronominal, a gente já falou. Em casa havia um tambor. Tinham-no oferecido no Natal. Pelo Natal. Tinham-no substituindo a palavra tambor. E adverbial. Ao longe, no alto mar, há ainda o exercício da pesca. Há lá homens. Não os vejo. Gente, eu falei para vocês do programa, até anotei aqui no papelzinho aqui, no recibo aqui, sei lá o que é isso, vírgula nos adjuntos. Porque eu estou sentindo isso nas redações que eu estou vendo. O adjunto adverbial, ele, deslocado, ele precisa de vírgula. Quando é uma palavrinha só, não tem problema de você deixar sem, não.
Mas, às vezes, por questão de som, a gente deve colocar, ou então, estou vendo que o meu período está meio longo, não tem como eu colocar vírgula, então eu vou aproveitar o adjunto, porque aí já vou dando uma pausa no meu texto. Olha aqui, alá homens, tá vendo? Alá homens, quando eu leio direto assim, alá, fica aquele negócio, parece estar usando aquela expressão lá de outro país. Agora, se ele colocasse entre vírgulas, alá homens, ou há homens lá, talvez ficasse até melhor, né? Mas então aqui eu poderia usar vírgula. Quando é uma palavra só, hoje, atualmente, tá vendo? Eu posso usar ou não, mas eu prefiro sempre usar, porque aí eu já dou aquela quebra, né, na palavra. E aí, nós vamos fazer uma atividade, tá? Vocês vão me dar a resposta. Ó, o aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. Então, vamos lá. O aumento do efeito estufa ameaça as plantas, né? Um estudo disse isso. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, olha aqui uma frase deslocada aqui entre vírgulas, tá vendo? Vamos sempre chamar a atenção da vírgula, porque eu estou com medo dessas vírgulas na vida de vocês. Aqueles meninos que tiraram 980, o problema foi vírgula. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial. Mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Entenderam aí até aí o texto? Eu sei que uma leitura só não nos leva a interpretar nada, mas isso está fácil, né? Está dizendo que o aumento do dióxido de carbono, que é resultado de combustíveis fósseis e queimadas, pode ter consequências terríveis para o clima, mas também pode afetar o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Por que eu grifei esse quantidades excessivas aqui? O verbo está longe, mas a concordância foi feita corretamente. Então, tem gente que deixa o sujeito longe e se esquece depois de concordar com ele. Então, vamos lá. Cientistas das universidades de Basel mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades grandes, né, prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura. O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa perspectiva, conclui-se que, está vendo, gente, como eles podem cobrar questão em vez de ser só na redação? Então, vamos lá. Letra A. A palavra mas, na linha 2, contradiz a afirmação inicial do texto. Então, vamos voltar. Cadê? Resultante do uso de combustíveis fósseis e queimadas pode ter consequência calamitosa para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Então, ele está dizendo que esse mas se contradiz com o que foi afirmado antes. Linha 2. Não, letra B. A palavra embora introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. Ele diz, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas. C. As expressões consequências calamitosas, na linha 2, e efeitos incalculáveis reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo
do efeito estufa. Então, ó, consequências, tá? Pode ter o uso de combustível fóssil pode ter consequências calamitosas para o clima mundial. E depois, qual é a outra? E efeitos incalculáveis. Quantidades excessivas desse gás prejudica a saúde das plantas e tem efeitos incalculáveis na agricultura. Ele está dizendo que essas expressões reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. O uso da palavra cientistas é desnecessário para dar credibilidade ao texto, quando ele diz: cientistas da Universidade de Basel mostraram que... Tá, então está dizendo que é desnecessário para dar credibilidade. E letra E, a palavra gás refere-se a combustíveis fósseis e queimadas. Na linha, né, reforçando a ideia da catástrofe. Então, está aqui, né? Quantidades excessivas desse gás prejudica a saúde das plantas. E aí, qual é a alternativa? É para marcar errada aqui, tá? Não, é para marcar certa. Tem várias erradas. Errou, então. 4 trocadas. Vai lá, Bárbara. Vai lá, Alice, Letícia, Luana. Letícia está sempre presente, né, Letícia? Ainda não? Tem 19 aí? A C, Kita. A letra C, aham. Porque a outra, ele fala que a palavra mas contradiz. Gente, ele fala mas também. Ele está somando. Além de Eu causar buguei. consequência para o clima, ela também afeta o crescimento das plantas, ela está somando. A letra B, a palavra embora, não está explicando nada, ela está tendo uma ideia de contradição, porque ela diz que, tá vendo? Mas às vezes mostra que, embora seja essencial para os vegetais, aí ela continua, quantidades excessivas, então ela dá uma ideia de contradição, mas ela dá continuidade ao texto. E ele falou o contrário, né? Falou que introduz uma explicação e não encontra complemento no texto. Mentira. Ó, aí, depois a D. O uso da palavra cientista. Gente, é isso aí da credibilidade. Porque não foi qualquer um que falou. Foi a ciência. Então, dá credibilidade. E a palavra gás não se refere a combustíveis fósseis. Ele se refere ao dióxido de carbono e não de combustível, tá vendo? Então, ela está errada por isso, é a letra C. Algum problema? Né? Agora, essa aqui é do Enem. Ó, deixe-me até ir grifando aqui, vamos devagarinho. Ó. Você está dando para vocês lerem? Murilo? Eu consigo ler, Kita. Então tá. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas, deixa eu destacar logo aqui, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só a chance de desenvolver vários problemas. Além disso, deixa-me destacar aqui, né? Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda, porque eu já vi que a palavra está lá, também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física.
fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Então, ele pergunta, cadê a palavra além disso? Deixa eu ver se eu consigo destacar, agora eu não estou conseguindo. Então, vamos lá. Ele pergunta, essa do Enem, tá vendo? As ideias veiculadas no texto se organizam, estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento, olha bem as vírgulas, eu vou sempre chamar a atenção de vírgula, que, letra A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Ele diz, além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, letra B, o conectivo, mas também inicia uma oração que exprime ideia de contraste. Então, ele diz, vai espirrar. Cultivar o estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como a morte súbita. Letra C, o termo como, como morte súbita e derrame, está aqui, ó. Como morte súbita e derrame. Introduz uma generalização. O termo também, aqui, no sangue, também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Então, o termo também exprime uma justificativa. E o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Agora eu quero saber qual é a alternativa correta. Letra A, Kita. Letra A. Muito bem, porque essa daqui, ó, fatores retomam o que vem antes, não é isso? Diminuir o estresse, aumentar a capacidade física. Então, está retomando essas palavras. Também é uma ideia de soma, também ajuda a diminuir o estresse e não de justificativa. Como introduz uma generalização? Não, morte súbita. Ele está já determinando. Né? Introduz, se fosse assim, como morte. Aí seria uma generalização, mas morte súbita. Falou o tipo de morte. Mas também não é ideia de contraste, mas só é contraste, mas também é ideia de soma. Então, além disso, é o que vocês ficam colocando lá, né? Bom, gente, essa daqui é uma redação de aluno, não é tirado de livro, não, é do Colégio Cristo Rei, é de vocês mesmos, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção dela? Às vezes, eu já falei, decorem, né, um início, decorem uma contextualização, mas você não pode ter uma contextualização só. Você tem de ver, vou te dar uma ideia. Eu quero decorar uma contextualização. Decore uma para coisa boa e uma para coisa ruim. Olha como essa aluna fez. Ela já decorou isso aqui, porque eu já corrigi várias redações dela, sempre tem esse início. Tem dado certo até agora, mas graças a Deus que essa não deu, porque ela poderia se dar mal no Enem, né? Olha só. Gregório de Matos, poeta barroco, ficou conhecido por denunciar de maneira ácida os problemas que assolam o século XVII. Entenderam até aqui, né? Maneira ácida significa que era crítica forte, né? Crítica, como diz, ferina mesmo, tá? Para chamar atenção, é tanto que foi chamado de boca do inferno.
né? Porque ele descia o cacete lá nos portugueses, que eram corruptos, e também nos brasileiros que aceitavam a corrupção numa boa, né? Não faziam nada. Então, talvez hoje, ao se deparar com a importância da educação à distância para o desenvolvimento educacional, o poeta escreveria uma crítica a respeito. Gente, se coloca a importância, Letícia, responda para mim agora. Estou dando um tempo igual no jornal, para você falar. A importância da educação é uma coisa boa ou é uma ideia de uma coisa boa ou uma ideia de uma coisa ruim, Letícia? Vai, gente. Ah, Murilo... Não, eu estou achando que ninguém está me ouvindo. Só Murilo que está aí, hein? Porque ninguém fala. Vai lá. Bárbara, fala para a tia aqui, Bárbara. Alice. Você é tão faladeira, Alice. Gente, 19 alunos estão aí. Vai para eu ajudar vocês na redação. Olha bem, quando ele fala, talvez hoje, ao se deparar com a importância da educação à distância para o desenvolvimento educacional, o poeta escreveria uma crítica a respeito. Será que ele iria escrever uma crítica a respeito da importância da educação se as críticas dele eram só para as coisas ruins? Tá vendo? Eu vou falar porque o tempo não vai dar para ficar esperando. Poxa, eu queria que vocês participassem mais. Mas você está vendo como a menina que foi incoerente? Ela colocou que ele escrevia de maneira ácida e que talvez hoje ele escreveria uma crítica a respeito. Então, ele seria obrigado a falar uma coisa boa. Tá vendo? Agora, se ela colocasse, se ela dissesse assim, talvez hoje, se fosse assim o tema, a ineficiência da educação à distância para o desenvolvimento educacional. Aí tudo bem. Talvez hoje, ao se deparar com a fragilidade da educação à distância para o desenvolvimento, viu? Então, ela coloca que o autor faz crítica ácida e depois coloca uma coisa boa. Diante disso, é preciso analisar o auxílio. Então, como que o poeta iria escrever uma crítica ruim se a coisa auxilia as pessoas? Tá vendo? Então, ao decorar o início, é ótimo para você lá não esquentar a cabeça. Mas você tem que ver o tema que vai cair também. Essa outra redação aqui, a pessoa fez a mesma coisa. Em primeiro plano, deve-se analisar a corroboração, falei já com a pessoa que essa palavra não está legal, da educação à distância para a classe baixa. Presta atenção no assunto, hein? Olha o tema, hein? Importância da educação à distância para o desenvolvimento educacional. Em primeiro plano, deve-se analisar a corroboração da educação à distância para a classe baixa. Acerca disso, né, fez um conectivo bom, é pertinente trazer o discurso do pai da moderna nação sul-africana, Nelson Mandela, no qual diz: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Nesse contexto, para cidadãos que têm filhos ou trabalham o dia todo, a EAD é a solução para a formação profissional desses civis, já que o preço e o tempo são mais acessíveis a eles. Com efeito, esse aumento no acesso à educação poderá acarretar na diminuição da aristocracia e o melhoramento das condições de vida de muitos indivíduos, uma vez que, como daí já é outra coisa. Mas você viu, com efeito, esse aumento, ela não falou que a educação à distância ia aumentar, ia fazer aumentar o número de pessoas nas universidades. Ela não falou isso. Está vendo? Então, ela retomou alguma coisa que não foi dito. Sim, nesse contexto, para cidadãos que têm filhos ou trabalham o dia todo, a educação à distância é a solução para aumentar o número de
alunos nas universidades. E outra agora, que eu vou, né, não vai dar para a gente falar muito, o tema dela era educação nacional. E ela falou em formação profissional o tempo todinho. Falou até que vai diminuir o índice de violência, uma vez que, segundo pesquisa, para cada não sei quantos alunos matriculados, né, nas universidades, tem um índice de redução de violência, claro, né? Então, o tema dela era, se era educacional, seria falar do número, o aumento expressivo de estudantes nas universidades, porque muitos moram longe, tal. O tema aqui do que ela desenvolveu seria para o desenvolvimento econômico ou o desenvolvimento social e não educacional, tá? Outra redação aqui para a gente parar, só para vocês verem como a pessoa vai muito bem depois endoida, na obra Até que a Sorte Nos Separe, a narrativa gira em torno de um pai de família da classe trabalhadora que ganha na loteria, mas que, em 10 anos, gasta todo o dinheiro com uma vida de ostentação. Fora da ficção, no Brasil, o aumento dos índices de endividamento da população devido à inexistência da educação financeira demonstra, porque ela falou, o aumento, então, demonstra a necessidade dessa ferramenta para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Até aqui você viu que contextualizou, né, até a ostentação, depois aqui ela problematizou, tudo bem. Agora veja a doideira. Tendo em vista os problemas de sua ausência, como a maior possibilidade de manipulação midiática nos padrões de consumo, bem como a dificuldade de mobilidade social pelo desconhecimento das técnicas de gestão no orçamento familiar. Viu? Nada a ver esse pedaço aqui. Péssimo. Era onde deveria ser muito bom, muito claro, e ficou muito ruim. Então, ó, não adianta ser legal aqui e terminar ruim. Aqui ela deveria colocar, né, que a maior possibilidade de manipulação midiática nos padrões de consumo, bem como a dificuldade de mobilidade social pelo desconhecimento das técnicas de gestão no orçamento, estão entre as causas da problemática. Aí ela fecharia. Gente, eu sei que vocês têm aula, mas depois eu vou pegar essas aqui para mostrar também problemas que não podem ser, tá, existir nas nossas redações. Nós precisamos mudar isso aqui, fazendo direitinho, introdução, desenvolvimento, para não cometer esses deslizes que acabam com a sua redação, tá? Ó, Ana Flávia, Letícia, Luana, quem mais está aí? Que eu nem peguei de chamada, mas ele está aqui. Deixa eu ver. Vamos ver quem está aí hoje. Vai me ajudar aí? Primeiro. Ajuda, Kita. Ótimo, então vamos lá. Hoje é dia 23. Vai lá. Alice está, né? Ana Flávia está. Andrew. Acho que não. Não. A Bárbara está. Beatriz Fagoto. Deixa eu ver aqui. Não. Não. A Bianca. Não. A Brenda. Tá. Brendinha está aí, né? Camille. Tá. Caroline. Tá. Carol. Diogo. Não. O dia que o Diogo tiver, eu vou ficar muito feliz. Everson, que também sumiu, hein? Não. Felipe. Tá. Gabriel. Bianchini. Tá. Tá? E o Mendonça. O Bianchini, tá? Você falou? Não. O tá. primo de Murilo não tá, o Mendonça tá. Tô aqui sim, pô.
O Gustavo Galon tá aí? Tá. Ai, ele não abre mais a boca. E o Almeida? Não sei, tem um Gustavo aqui, não sei quem é. É eu, Gustavo Galão. Ai, bonitinho. Por que você tá quietinha? Você tá dormindo, sua peste. Helena, tá aí? Não, Iris? não, Isabela? tá, Tá? Isadora? não, Tá dormindo. Júlia Contadini? tá. E a Ramos? Não sei, na verdade, tem uma Júlia aqui. Júlia, qual é Júlia? Letícia Reis? Tá aí. Luana de Nadar tá aí. Murilo tá. Natália? Tá, Samuel? não, Não. E o William? não. Não. E a gente, qual Júlia será que é? Então, eu acho que é Júlia Contadini, porque na aula. É Júlia nas aulas- Ramos. É Júlia Ramos? É. É porque as duas As botam iPhone duas de são. Júlia. As duas estão? Então tá. Então tá, gente. Tchau para vocês. As Até... iPhone duas? de Júlia é Júlia Ramos. Hã? Quando tá Fala. iPhone de Júlia, é Júlia Ramos. Só tem uma Júlia aqui. Eu acho. Na É, só próxima tem aula, uma Júlia aqui. que é a Ramos, né? É. Então tá. Porque senão a Contadinha já teria se colocado. Contadinho botou o nome e saiu. Ah, né? Bonita, né? Aham. Então tá, gente. Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Vamos ver quando é que nós vamos nos encontrar, né? Hein, vocês votaram para que dia o Enem? Maio. Maio? Vocês querem ir longe assim? Na verdade, eu nem quero fazer. Não, eu acho que tinha que ser Ei, janeiro. menina! Quem é que Kita, tá você aí? colocou meu nome? Quem é que Ai, tá o som falando? tá ligado. Quem tá falando? Qual Júlia que tá falando aí? Não, qual Júlia? Quem é que falou, Ana Flávia? Eu acho Camille. que foi. Botou, Camille. Camille, claro. Ah, tá, valeu. Kita, Tá? você colocou o aluno novo? O Quem Kevin é? falou que tá aqui. Kevin. O Kevin, tadinho. Kevin. Tá, já coloquei, tá? Então tá. Mas olha bem, gente, eu queria que fosse janeiro, sabe por quê? Ai, vai comprometer o ano letivo. de Kita, 2020. e se tiver verão, a gente vai perder 2 finais de semana? Você vai lá, faz prova, vai pra praia, você vai fazer onde? Óbvio que não, a prova é no sábado. Então, Domingo ainda, eu vou perder o final de semana inteiro. Como que eu vou pra praia pensando no Enem? você esquece, né? Ai, não, eu queria que fosse em janeiro. Vamos ver Ô, como é que tá. Kita. Eu prefiro dezembro que janeiro. Não, se bem que eu também, para te falar a verdade. Eu acho que o que tinha de ser, eles aí vão fazer uma prova, né, no nível tarará, assim, uma prova mais tranquila, talvez, porque a gente mais vai comprometer o ano de 2021, porque até sair o resultado. Tipo assim, eu votei em maio porque eu não quero janeiro e ninguém vai votar dezembro. Porque o povo da escola pública não vai votar dezembro. Então, você viu que vocês vão, assim, basicamente vão perder o ano. Se bem que eles podem ter para começar no segundo semestre, né? Vai ser assim. Kita, tá bom. isso que a minha mãe falou. Ou a gente faz esse ano para tentar começar no primeiro semestre ano que vem, ou faz em maio para começar no segundo semestre. Assim, vai começar no segundo semestre. Um monte de gente passa no segundo mesmo, né? Falou, Então, Kitinha. Beijo. Beijo. Tchau, Deus. Kita. Tchau. Agora teremos outra aula, né? Isso aí.